paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? PH aqui mais uma vez e vamos continuar a nossa série de ler a Bíblia toda em um ano. Vamos lá para Gênesis 25. Antes de fazer a leitura de alguns pontos interessantes, quero pedir perdão para vocês, porque às vezes o vídeo vai atrasar um pouquinho, né? Ou bastantinho, mas é por conta da rotina. Para quem não sabe, eu tenho 4 filhos: Heloísa, Manuela, Beatriz e Israel, e eles dão um pouquinho de trabalho. Então, às vezes eu estou na correria, não consigo gravar os vídeos, né? Estou trabalhando lá no meu trabalho e aí preciso focar aqui também em casa e normal, né? Mas sempre que puder, eu vou gravar pelo menos durante o dia ou durante a semana. Não vai passar muito, tá? O meu foco é gravar todo dia. Se Deus permitir, vou gravar todo dia. Todo dia. Inclusive, se você puder aí agora, durante um minutinho, faça uma oração por mim. Ore e fala: Senhor, ajude o PH, dê forças, dê vitalidade para que ele possa gravar os vídeos ali, nem que seja de madrugada, como eu estou fazendo agora. Agora é meia-noite e 22, tá? Não sei que hora você vai assistir esse vídeo, mas estou gravando meia-noite e 22, tá bom? Pedido de desculpas feito. Vamos embora para o texto. Hoje nós vamos falar muitas coisas legais. Primeiro, lá no capítulo 25, lembra que a última coisa que falamos foi do encontro de Rebeca e Isaac, né? Foi o casamento deles, a aliança deles. E agora fala de Abraão, que Abraão teve outra mulher chamada Quetura e ela deu luz a outros filhos, tá? Mas Abraão deu tudo o que tinha a Isaac, porém os filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes ainda em vida. O filho da promessa, meus irmãos, continua sendo Isaac. Apesar de outros filhos aparecer na história, quem ia perpetuar a promessa que Deus fez para Abraão lá em Gênesis 12 é Isaac. A Bíblia fala sobre a morte de Abraão, a Bíblia fala sobre os descendentes de Ismael também, né, ali no versículo 12 do capítulo 25, e chega nos descendentes de Isaac. Olha só, estamos aqui falando sobre a grande história da redenção. E nessa grande história, como num bom filme, muitos personagens aparecem. Se a Bíblia fosse um filme, o personagem principal seria e é Jesus Cristo, tá? A Bíblia toda aponta para Jesus. Talvez ele não apareça aqui no começo, ou já apareceu, já deu algumas pistas, mas ele é o personagem principal. Mas existem outros personagens que são muito importantes, faz parte do enredo. E como se fosse um filme, sai um personagem entre outro, e agora sai Abraão de cena como personagem principal e entra o nosso amigo, nosso humano Isaac. Isaac, filho de Abraão, que é casado com Rebeca. E a Bíblia fala que Rebeca não podia ter filho, ela é estéril. E Isaac ora e ela fica grávida, não de um filho apenas, de dois. Quem são esses dois? Olha só, antes da gente falar quem são esses dois, a Bíblia fala que os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E foi consultar ao Senhor, e o Senhor respondeu: duas nações estão no seu ventre, dois povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, o mais velho servirá ao mais moço. E o mais velho nasce, seu nome é Esaú, e depois o mais novo, né, o próximo, Jacó, que já sai segurando no calcanhar de Esaú. Tá? Olha que história interessante. Já sai ali segurando no calcanhar de Esaú. E aí os meninos crescem, né? Passa o tempo, a Bíblia não diz o que acontece nesse meio tempo, mas conta uma história interessante, intrigante. Esaú, quem que era Esaú? Era aquele cara caçador do campo, aquele cara mais força bruta, e ele gostava muito de caçar. Já Jacó era aquele cara da tenda, aquele cara que ficava em casa, aquele cara mais caseiro. Um dia acontece que Esaú chega varado de fome em casa e o seu irmão está preparando uma boa comida. Jacó, versículo 29 do capítulo 25, tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e disse:
por favor, me deixa eu comer um pouco dessa coisa vermelha. Essa coisa vermelha aí, porque eu estou exausto. E aí, olha só, o nome de Esaú, né, não oficialmente, mas Esaú é conhecido por Edom, porque Edom significa, né, soa parecido em hebraico com a palavra vermelho, significa vermelho. Então, como ele gostou tanto, queria aquele ensopado, né, a gente vai ver mais pra frente do que era, né, de lentilha, ele, por ser vermelho, fica esse nome Edom. E esse nome Edom é muito importante, porque de Edom vem os Edomitas. E quem são os Edomitas? São inimigos de Israel, assim como os Moabitas e os Amonitas, que nós já falamos, que vieram daquele caso de incesto, né, entre Ló e suas filhas. Aqui também outra nação rival de Israel vai surgir, que são os Edomitas. Mas lá para frente a gente vai falar deles. E ele fala: eu estou morrendo de fome, do que vale a primogenitura? Então Jacó engana seu irmão, né? Fazendo o quê? Oferecendo para ele uma comida e ele trocando a primogenitura, todos os direitos que o primogênito tem, por conta de uma rápida refeição, porque ele estava com uma fome naquele momento e ele troca aquilo que seria eterno por algo rápido, momentâneo. E abrindo um parênteses aqui, isso é uma coisa que nós fazemos muitas vezes. Trocamos aquilo que é eterno por conta de uma fome momentânea que estamos, que geralmente acabamos matando em pecado. Mas graças a Deus pelo perdão do Senhor, que possamos não fazer como Esaú, que trocou algo eterno por conta de uma fome que ele estava e precisava se saciar a sua carne. Tá bom? Uma aplicaçãozinha pessoal, fecha parênteses. Continuamos. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Tá? Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Essa é uma história muito intrigante de Gênesis 25. Gênesis 26, o que acontece? Sobreveio uma fome na terra, e assim como tinha acontecido nos dias de Abraão, Isaac foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus, outro povo que veremos nessa grande história da redenção, que é inimigo de Israel, o povo filisteus. Mas aqui ainda não era inimigo, e o rei Abimeleque recebe o nosso Isaac, nosso amigo Isaac. E esse Abimeleque não é o mesmo Abimeleque que recebeu Abraão. Mas a história é engraçada, porque acontece a mesma coisa. O rei Abimeleque recebe Abraão e Abraão acaba tendo que... Tendo não, né? Não precisava fazer isso, mas ele mente para que Abimeleque, o outro Abimeleque, não toque na sua esposa Sara, porque ela é muito bonita. Ele fala, na verdade, não é que não toque nele, né? Não mate ele para ficar com a esposa. E aí acontece toda aquela trama, e aqui mesma coisa, né? Tal pai, tal filho. Isaac mente, fala que é irmã. Abimeleque quase toca nela, na Rebeca agora, né? Não Sara. E o próprio Senhor avisa, né? Então avisa ele que e quase que ele comete um pecado. Então Isaac, a Bíblia fala que ele semeou naquela terra no mesmo ano, colheu, foi abençoado, né? Saiu da seca lá de Canaã, recebeu muitas coisas e sai dali da terra dos filisteus e volta para o seu lugar. Antes ele faz uma aliança com Abimeleque. Abimeleque, que é quem? O rei dos filisteus. Olha só, essa aliança lá na frente nós teremos alguns problemas com ela. Mas aqui Isaac faz essa aliança, tá bom? Vamos lá, vamos continuar a nossa história quando Isaac abençoa Jacó. Isaac, a história dele é um pouco curta comparado com a história de Abraão ou dos filhos de Isaac. A gente vê que a história de Isaac ela é curta, mas
vamos ver a bênção que ele dá para Jacó. Outra parte interessante que estava até esquecendo de comentar é o versículo 34, que diz assim: Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Bere, o Eteu, e Basamate, filha de Elon, o Eteu. Essas duas se tornaram a amargura de espírito para Isaque e Rebeca. Olha só, lembra da história de Abraão, quando Abraão, antes de morrer, faz um esforço para que Isaque casasse com uma mulher do seu povo hebreu? Aqui, Isaque está tendo uma decepção, porque o seu filho Esaú casa com mulheres que não fazem parte do povo hebreu, mulheres, né, que não fazem parte do povo da aliança que o Senhor tinha feito. Tá? Então isso decepciona muito a Isaac. O capítulo 27 tem outra história interessante. Isaac se prepara para abençoar os seus filhos, porque ele está morrendo, ele está velho, tá? Então ele sabe que o Senhor vai levá-lo e ele quer dar a última bênção, ele quer declarar as palavras que vão guiar o futuro dos seus filhos. E ele pede para o seu filho, que apesar de ter decepcionado ele, ainda é o seu filho favorito, Esaú, e fala para Esaú, seu primogênito, Esaú, faça uma comida saborosa, casse uma carne saborosa, porque eu sei que você é especialista em caça e vai fazer uma ótima carne para mim. Quando ele sai, Rebeca, que tem ali uma quedinha pelo seu filho mais novo, Jacó, ela engana, ela resolve orientar Jacó a enganar seu pai, para que ele receba as bênçãos. Ele já tinha comprado a primogenitura, né? E agora ele quer as bênçãos do pai. São duas coisas diferentes. Ele quer as bênçãos do pai. E aí ela fala para Jacó: Jacó, vamos enganar teu pai. Vai lá, né? Deixa que eu prepare a comida, coloque o pelo de animais no corpo, ele não vai perceber. Você leu a história aqui, eu não vou ler a história de novo. O que acontece é que Isaac abençoa Jacó em vez de Esaú. Jacó, o enganador, conhecido como enganador, vai lá e engana seu pai, engana seu irmão, tudo debaixo da supervisão da sua mãe. Jacó recebe a bênção, todas as bênçãos que é para Esaú vão para Jacó. Esaú, quando chega, fica muito bravo, porque todas as bênçãos que é para ele está indo para quem? Para o filho mais novo, invertendo a ordem das coisas, principalmente no mundo hebreu. E aí, Isaac estremeceu, vendo que também foi enganado. E fala assim: Mas então quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo antes que você chegasse e abençoei, e ele será abençoado. A palavra foi mandada, não tinha volta. Não tinha volta. E aí Esaú disse: Não é com razão que ele se chama Jacó? A palavra Jacó soa parecido com a palavra enganar, enganador. Tá? E aí, veja que coisa triste. Um pai enganado, um irmão mais velho enganado pelo filho mais novo, ajudado pela mãe. Eu brinco, às vezes, quando estou dando aula lá na IBD, que a história da Bíblia é uma grande briga de família. Desde Adão e Eva. Aqui você tem enganação do pai, o pai sendo enganado, a mãe ajudando a enganar. Veja que o pecado afetou, mesmo na história da redenção, mesmo dos principais personagens da história da redenção, o pecado ainda segue atingindo as pessoas. E aí, mesmo assim, Esaú recebe uma bênção do pai dele, né? Você viverá da espada, servirá ao seu irmão, sua habitação será longe. E Esaú passa a odiar Jacó por causa da bênção que o seu pai tinha o abençoado. A primogenitura ele nem ligava tanto, tanto que ele trocou por um prato, né, de comida, mas a bênção era muito importante porque a bênção do pai ela orientava e destinava o futuro do filho. Então foi muito sério, não foi só palavras bonitinhas, não, foi muito sério.
Então, Esaú odeia Jacó, ele quer matar Jacó. Ele fala: matarei meu irmão, vou esperar passar os dias de luto por meu pai e matarei o meu irmão. Rebeca, sabendo disso, para proteger o seu filho, ainda mais aquele que ela protege, gosta, manda ele fugir e ele vai parar na casa de Labão, irmão de Rebeca. Tá? Esse foi o texto que nós tínhamos para conversar hoje. O que fica de importante para você gravar é que, primeiro, lá no versículo 25, Abraão tem muitos filhos, mas o importante é que Isaac fica como filho da promessa. Isaac na terra dos filisteus faz uma aliança com Abimeleque e mente, assim como seu pai. Tá? Também sobre Esaú, o primeiro erro dele de vender a sua primogenitura e a enganação que aconteceu com Jacó, Esaú, né, Isaac e Rebeca. Como uma família foi desestruturada no finalzinho ali da vida de Isaac, quando ele tinha que dar a bênção, como o pecado afetou todas as coisas. Como que nós resolveremos esse problema do pecado? Tá? Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó já está enganando e enganando muito. Como resolveremos esse problema? Vamos ver nas próximas conversas. Vamos ver aonde que essa história da redenção vai chegar. Tá bom, meus irmãos? Então, até o próximo vídeo. Continua aí na leitura de Gênesis e Deus abençoe.